Então, eu convido para o palco e já entrego a palavra primeiro para os nossos convidados, a Fernanda, por favor, gerente de marketing e comunicação da América Latina na Valmet, por favor, Fernanda. Fernanda Maia, pode sentar. Anne Maizuca, de novo aqui no palco, por favor, gerente de comunicação no Grupo Marista. E para fazer a moderação, veio de São Paulo aqui o Diego Marques. Diego, por favor, gerente de comunicação e relações institucionais na Arauco Brasil. O tempo é de vocês, fiquem à vontade. A gente vai exibir a mini-bio deles aqui para vocês conhecerem mais sobre esses líderes e também o QR Code para vocês começarem a interagir mandando suas perguntas, tá bom? Então, fiquem à vontade, gente. Muito obrigado. Olá, bom dia a todos. É uma honra estar aqui. Estava ouvindo o Zé fazer a apresentação inicial dele e eu me lembrei do meu início como profissional. E eu comecei profissionalmente em comunicação corporativa na Supera há mais ou menos 15 anos atrás. O meu primeiro contato com comunicação interna, com comunicação corporativa, com pesquisa de clima, foi na garagem da Supera, ainda como uma agência em São José dos Campos, uma agência mista de publicidade e comunicação corporativa que começava a brilhar os olhos. Assistir o vídeo do Diálogos foi um momento de muita lembrança, uma época de muito aprendizado. O Vitor, que hoje, se não me engano, é diretor de criação da agência, foi meu primeiro estagiário. O Zé não aparenta a idade dele, já não posso dizer muito sobre a minha aparência, mas o Zé, de fato, é uma referência em comunicação e ver o crescimento da Supera está muito ligado com o meu crescimento profissional. Acho que o maior gancho para a gente começar um painel sobre governança hoje, obviamente, está no que o Zé trouxe aqui, no que ele pautou como teoria, que é a questão da transformação. É sabido que o mundo mudou, vou usar o mesmo tempo de recorte do Zé, nos últimos 15 anos. A gente passou por uma pandemia global, que eu acho que, obviamente, ninguém imaginava viver isso, a gente só conhecia o conceito de pandemia e de grandes doenças avassaladoras, né, de livros, de história, da época de teoria e de colégio. E aí a gente viveu isso, né? Não é um privilégio, mas obviamente acho que o que fica para a gente é um maior aprendizado. O quanto a gente, como pessoa, como ser humano, consegue se adaptar e acompanhar essas transformações. E, obviamente, comunicação também é isso. Se a gente voltar, né, para a questão de teoria da comunicação 1, já que a gente está num ambiente aqui de faculdade, né, a gente sabe que a premissa básica para a comunicação é emissor e receptor. Apesar desse nome, emissor e receptor são pessoas. Não existe comunicação sem pessoas. Por mais que exista IA hoje, né, por mais que exista todo um arcabouço tecnológico que facilita, obviamente, a comunicação, se a pessoa não está entendendo o que você quer que ela entenda, se a pessoa não vê propósito, que eu acho que é o tempero adicional de tudo isso hoje, você não está executando uma comunicação. Você está colocando uma mensagem qualquer que talvez a pessoa nem sequer tenha entendido, nem sequer tenha percebido. Então, acho que esse é o nosso principal trabalho como líderes de comunicação nas companhias que estamos hoje. E eu acho que governança é o início desse processo. Existe método no que a gente faz. A gente não é formado em engenharia, como muitas de nossas empresas são, mas comunicação tem metodologia, tem base, tem teoria. E é isso que eu acho que a gente consegue trazer num ambiente de governança. E aí, começando o nosso painel oficialmente, não sei se as meninas querem se apresentar ou trazer algum adendo, mas eu já deixo aqui a pergunta. Nesses últimos 15 anos, então, quais foram as principais transformações no ambiente de comunicação que vocês podem trazer aqui para a gente como destaque? Obrigado. Olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui hoje com vocês. É um dia de reencontros. Eu acho que a gente aqui em Curitiba, nosso mercado é, né, tão pequenininho, a gente acaba se conhecendo, a gente acaba conhecendo as pessoas, né, pelos lugares onde a gente passa, em eventos assim, e é sempre bom. E como o Zé comentou,
é trabalho, né? Esse network, é a gente encontrar, conversar, discutir, entender o que está acontecendo, né, nas outras empresas. Eu acho que isso faz parte. E é algo que eu sempre comento até com o próprio time. Eu acho que a gente tem que... A gente é engolido pela rotina, mas são esses momentos que a gente tem que parar, respirar, pensar, olhar para fora, ver, né, avaliar, refletir, enfim, porque é isso, né? Trazer para dentro o que a gente tem de experiência aí dos colegas, o que a gente discute nos corredores. Eu acho que esses eventos presenciais fazem toda a diferença. E espero que seja um bate-papo, uma conversa. A gente está aqui para trazer um pouco da nossa experiência, mas é né, um momento de discussão. Se tiverem, acho que, perguntas, né, Diego? Você é o moderador, mas já deixo aberto aqui para que as pessoas também se sintam à vontade a pegar os ganchos, né, do que a gente está comentando aqui para deixar essa conversa um pouco mais atrativa e compartilhar mesmo o conhecimento aí que todo mundo tem um pouquinho a colaborar. E falando de transformação, eu estava conversando com... Eu sou filha aqui da PUC, então a gente, né, dá um saudosismo muito grande. Eu me formei aqui já faz mais de 20 anos, mas quando a gente entra é sempre bom respirar essa questão da universidade. E essa mudança, né, no mercado de trabalho reflete muito aqui do campus, essa questão, né, da gente ver um lugar aberto com um monte de café, aquela questão de compartilhar, é algo bem diferente do que a gente tinha antigamente. E eu acho que isso a gente consegue viver no dia a dia, essa transformação da comunicação. Então, não é muito mais o só comunicar. Hoje a gente precisa entender se aquela mensagem foi compreendida. Eu acho que esse é o grande aprendizado, é o grande exercício que a gente que está na cadeira de comunicação faz diariamente, porque muitos dos nossos clientes internos chegam com a demanda e acham que se aquilo tiver já publicado, tiver exposto, foi comunicado. E a gente sabe que não é assim, a gente precisa entender a mensagem chegou, né? A gente acho que deixou um pouco o volume de lado, porque é muita informação, não é só, né, dentro da empresa, na intranet ou nos nossos canais, mas é o mundo em transformação, é a mensagem que vem pelo Instagram, é o TikTok, então a gente é bombardeado aí por um volume muito grande. E daí como fica a comunicação interna dentro dos nossos canais? Eu acho que precisa ter essa reflexão e ter esse ensinamento aí para os nossos clientes que a comunicação interna funciona da mesma forma. Muita coisa, né, está sendo comunicada, mas o que está sendo absorvido? Acho que esse é o grande ponto. E isso, às vezes, é difícil de compreender, porque né, cada um tem a sua prioridade, a sua demanda, e essa questão da governança, acho que veio justamente para isso, é entender a clareza, quem é responsável pelo quê, de que forma a gente vai fazer. Eu acho que a nossa conversa vai seguir esse caminho dentro dessa transformação. Não é somente passar informação, a gente tem essa responsabilidade de entender o que está sendo absorvido. Eu me lembro, você perguntou o que eu me lembro do que mudou da comunicação interna. Oi, pessoal, tudo bem? Vocês já me viram, né? Sou a Anne, estou aqui no grupo há uns 6, 7 anos, mas vou poupar essa apresentação. Eu me lembro, e eu vi o Thierry por aqui, eu me lembro quando a gente mandava o mural impresso por trem, e a gente gravava CDs para poder mandar à rádio. Então, acho que isso são coisas que mudaram. E aí, falando das teorias, a gente está falando... Eu gostava da... Comunicação é via de mão dupla, e a gente esquece disso, né? Então, acho que esses são novos tempos. A gente tem que olhar o mundo agora. Antes, a gente podia se limitar, numa comunicação interna, olhar para a empresa, olhar para a instituição que você está. E agora, até postei esses dias sobre confiança, né? Hoje em dia, a gente tem uma responsabilidade maior da confiança. Muitas vezes, as empresas são fonte de mais confiança do que vários outros lugares. Então, acho que por isso a governança também, né? O peso que a gente carrega hoje é diferente. Exato, exato. Eu acho que não tem como a gente pensar em governança, em comunicação, se a gente não parar para fazer um paralelo com escolhas. Eu acho que o grande resumo de governança, e parece resumo como se a gente estivesse encerrando aqui a nossa conversa, a gente só está começando,
Mas eu acho que a grande decisão que a gente tem como líderes de comunicação das empresas em que estamos é o poder, entre aspas, né, de tomar escolhas, de fazer escolhas. Porque todo mundo tem alguma coisa a ser comunicado e todo mundo quer urgência. Eu me lembro, desde que eu trabalhava com o Zé, a gente teve diversas conversas falando, tá, mas se tudo é urgente, não precisa do tráfego na agência, porque tudo é urgente, tudo é para ontem, tudo não tem prazo. Né? 15 anos se passaram e muita coisa ainda segue chegando para a gente, sem dúvida, com essa questão de urgência. Né? E se você não faz as escolhas corretas, você vai comunicar as coisas erradas. Você vai deixar de comunicar alguma coisa ou colocar peso demais em um processo ou uma mensagem que naquele momento fazia sentido, mas calma. Né? Eu me recordo que logo depois que eu saí da Supera e entrei numa empresa de papel e celulose, qual fiquei quase 12 anos, a gente tinha um volume de notas corporativas gigantesco. Alguns desses profissionais do início da minha carreira estão aqui hoje também. A gente tinha e-mail para avisar que a internet tinha caído. Mas como a gente vai soltar um e-mail para falar que a internet caiu? Tinha nota corporativa para avisar que a doblô da portaria 3 ia para a portaria 4. Não é isso. Mas tem o lado bom disso, que é as pessoas entendem a necessidade de se comunicar. Elas estão usando o canal errado, mas a necessidade de comunicar foi percebida. E aí, falando de escolha, eu queria que vocês contassem um pouco para a gente. Né? O que vocês utilizam como critérios para escolha e priorização hoje dentro de governança corporativa na companhia em que vocês são líderes? Fernanda começa ou Anne começa? Anne começa agora. Eu começo? Então, vamos lá. A gente tem um mantra que os meninos me ensinaram, que é, e é dos comunicados urgentes, que é claro que a gente tem método, mas eu me lembro, para mim isso é matador para o pessoal, quando a gente fala assim, você leria esse e-mail? Você ia ler essa notícia? E aí metade das coisas já dão uma aliviada na urgência, né? Então acho que a gente tem a dificuldade hoje de públicos. Então eu tive uma aula de aura esses dias, não sei se vocês já passaram por esse momento. E a gente tem públicos diferentes, a gente precisa entender, né? E esses tempos eu não me lembro, não vou conseguir saber a frase exata, gente. Mas eu tive que aprovar um texto que eu não entendi nada. Eu falei, gente, eu me formei em comunicação, eu trabalho há muitos anos nisso. Que frase é essa? E aí os meninos olharam para mim e falaram, Anne, a gente está aqui para convidar estagiário, essa linguagem, você precisa entender que é para o público que a gente está falando. Então, existe método, a gente... eu adoro, eu sei que eu sou um pouco presa a isso, né, algumas vezes, mas a gente tem uma matriz de comunicação, a gente escolheu canais, que canais funcionam para quem. Não sei se para quem não conhece o Grupo Marista, a gente tem públicos muito diversos. A gente tem 2 hospitais, a gente tem um parque gráfico, a gente tem editores, temos aqui na PUC docentes, e aqui eu falo com públicos de 16, 17 anos. A gente tem professores de 80 anos e que estão na casa e continuam trabalhando. Então, a gente teve que adaptar a linguagem. Acho que essa foi a grande virada para a gente de governança, é o que impacta quem, hiperpersonalizar as coisas, não matar as pessoas afogadas com informações que não são para elas, mas também entender o momento. Acho que essa, para mim, foi uma grande diferença. Assim, o que eu preciso dizer para quem, com que linguagem? Qual é a linguagem para cada um? No hospital, às vezes, eu peço desculpa, mas você pode ler essa mensagem de WhatsApp rapidinho, porque vai ser importante? Para um docente, eu preciso ser mais profunda. E aí, outro meio. Né? O docente não vai estar com o notebook aberto dando aula. Outro meio. Parque gráfico, a gente estava falando, né? Ouvi algumas ideias interessantes que são praticadas no parque gráfico. Muitas vezes eu tenho que usar outra linguagem mesmo, outro canal. Então, essa acho que é a grande dificuldade. Né? Tem matriz, tem política, tem SLA, tem tudo. Mas o que a gente consegue adaptar da necessidade das pessoas e ter essa troca com elas. Né? O Instagram, por exemplo, para a saúde bomba. Né? E aí a gente tem que entender o momento deles. Talvez entre um turno e outro, eles conseguem ver o Instagram. É o que dá. Né? Eles têm muitos 2, 3 empregos. Então, é isso. Eu quero trazer o ponto das escolhas, porque os incêndios, né, o apagar incêndios na comunicação... Aí não fala incêndio na PUC, pelo amor de Deus. É verdade.
tema sensível. Não, brincadeira, a gente está super treinado agora, nunca mais. Gestão de crise já dominada. Mas a questão é essa, que a gente fala isso há tanto tempo e isso não mudou. Eu acho que é algo que permanece. A gente sempre está correndo, às vezes, atrás, né, das coisas, porque as urgências vêm, e daí é aí que entra a governança. É você ter lá os critérios e que isso sejam claros dentro da organização. Sei lá, tem os tópicos: mensagem estratégica, mensagem mais operacional. Eu acho que as escolhas vêm, né, e a priorização vem daí, dessa governança, em você deixar claro, né, o que tipo de mensagem é para o público geral, que tipo de mensagem é para aquele público específico, que daí tem determinados canais que atingem aquele público. Porque muitas vezes as demandas vêm: eu quero uma notícia na TV, eu quero uma publicação, um artigo na intranet. O nosso cliente já vem, né, com, com a lista. O briefing está preenchido, inclusive já liguei para a já- agência e já entreguei. Já fiz tudo. Então, aí entra o nosso papel, a curadoria. Entender realmente que dor você tem para a gente tentar te ajudar. Porque, às vezes, aquele canal não é adequado. E a gente fala, né? Tem uma coisa que a gente combinou aqui, mas também de tanto levar na cabeça. A gente combinou com o CEO qual é o tema prioritário do CEO. 2 por ano, esse é o teu limite. Saúde, qual é o teu tema prioritário? E aí a gente derruba, assim, de verdade. Tem outra pauta acontecendo, mas tem uma pauta desse tema, derruba, porque, sinto muito, está combinado com o head do negócio ou com o CEO. Tá aí um baita exercício de escolha, né? É o CEO, o líder absoluto ali, a referência, deixando claro que ele também teve que fazer uma escolha para a comunicação, poder escolher as coisas, né? E passar as principais mensagens. E a defesa fica mais fácil, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que é uma entrega muito mais de comunicação de um olhar estratégico, o que nem sempre todo mundo percebe, né, o time de comunicação como uma área que, de fato, pode se conectar à estratégia do negócio, à estratégia de cultura, à estratégia da área. Eu acho que é um grande diferencial quando a área consegue se diferenciar entregando comunicação com estratégia. E, às vezes, a estratégia está em tudo. Trazendo mais um exemplo aqui, né? Hoje, na Arauco, a gente está tocando um projeto que se chama Projeto Sucuriú, que é a construção de uma fábrica de celulose no Mato Grosso do Sul, em Inocência, uma cidade que tinha, e vocês vão entender, tinha 5.000 habitantes. Hoje, no site, eu acabei de receber o número aqui, a gente integrou 12.000 pessoas no site, na obra. A gente vai bater o pico, cerca de 15.000 pessoas, provavelmente em meados de agosto, numa cidade que tinha 5.000 pessoas. Né? Vocês imaginam a quantidade de impactos, a necessidade de mitigação e, obviamente, a velocidade de desenvolvimento e a necessidade de comunicação. Se a gente não faz comunicação estratégica, todo mundo comunica tudo o que quer o tempo todo, da maneira que acha que funciona. Existe um arcabouço lá complexo de governança, de fato, né? Então, a Arauco tem como principal fornecedora a Valmet, por isso que a Fernanda está aqui, a gente tem se falado bastante. A Valmet tem o arcabouço dela de fornecedores, de diversas empresas. Todo mundo, teoricamente, tem os seus comunicadores, tem os seus gestores de RH. Hoje a gente deve ter cerca de 300 empresas dentro do site, a gente deve bater cerca de 600 também no pico. Então, imagina a complexidade, né? E exemplos, às vezes, de ações que são simples e que parecem corriqueiras e não estratégicas, quando executadas de maneira errada, são extremamente impactantes. Um exemplo, faixas. Faixas. Você fala, gente, como eu estudei comunicação para fazer faixa? Estudou. E sem a gente fazer faixa, a área vai fazer faixa em cartaz, vai fazer faixa à mão, né? Então, a gente está entregando o futuro maior projeto de celulose do mundo, a maior planta de celulose do mundo. Investimento de 25, 26 bilhões de reais, cerca de quase 5 bilhões de dólares. Todo mundo quer fazer faixa para mostrar que está lá dentro. Então, uma empresa ganha um contrato, se deixar, ela entra com o carro de som. Estou no projeto Sucuriú, ela entrega uma primeira estaca de parafuso no chão, de concreto no chão.
rito da primeira entrega do parafuso da estaca de concreto no chão. E tudo tem faixa. Quando eu cheguei, em agosto, o projeto já tinha cerca de 4 meses, em agosto de 2024, não existia um padrão para faixa, porque a comunicação ainda estava atrelada ao RH e estava muito mais ligada às questões de se preparar para a cultura, para receber 15 mil pessoas. E aí eu falei, gente, se a gente não criar um padrão de comunicação visual aqui, esse site vai virar um furdunço, vai lembrar a Avenida Paulista, Marginal Tietê, antes da lei de cidade limpa, onde todo mundo queria comunicar alguma coisa. Então, é um exemplo pequeno, que parece bobo, você fala, poxa, faixa, ninguém faz faixa hoje em dia. Sim, o Projeto Escuriú faz quase 15 mil faixas por dia, se a gente deixar cada um quer fazer a sua própria faixa. E se a gente não traz um olhar de estratégia para isso, mais uma vez, a comunicação não acontece de maneira eficiente. E aí eu queria que vocês contassem um pouquinho para a gente como que vocês lidam com essa questão de autonomia, né? Todos aqui temos multinegócios, multifrentes, todo mundo sabe comunicar, e se eles não tiverem o respaldo do time de comunicação ou dos comunicadores, eles vão resolver a maneira deles. Eu dei o exemplo da faixa, é só um exemplo. Como que vocês lidam com essa questão de autonomia e até que ponto essa autonomia ela é positiva ou a centralização é fundamental para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível? Eu não tenho a resposta correta, queria ouvir vocês. Bom, eu vejo que depende muito da maturidade de cada empresa. Eu já trabalhei em empresa, por exemplo, né, 12 anos atrás, em que a gente tentou deixar a comunicação um pouco mais aberta. Então, a comunicação tinha um papel realmente de curadoria, as áreas tinham um pouco mais de autonomia de fazer suas publicações, por exemplo, comunicados na intranet, grandes campanhas, a comunicação se envolvia desde o início, desde o briefing até a execução, implementação, mas aquela comunicação corriqueira a gente acabava deixando né, nos pontos focais já, em que as pessoas eram já treinadas, já sabiam, conheciam um pouco mais do que, né, de como funcionava a empresa, já dava o tom, enfim, era algo mais fácil. Aí, hoje, atualmente, né, indústria, eu acho que indústria é um pouco mais difícil, porque aí tem a questão de linguagem, de públicos bem diferentes, então é um pouco mais difícil, mas o caminho, eu acredito que seja esse, né? Eu acho que onde a gente, né, como comunicador, quer chegar é que tenham áreas preparadas para a gente ter só aquele papel de curadoria mesmo, de identificar e ajudar a guiar, né, nessa comunicação, como que as áreas podem se comunicar da melhor forma e produzirem seu conteúdo, publicarem, enfim. Mas acho que passo a passo, é a maturidade, cada empresa acho que tem o seu momento e a gente precisa respeitar. Então, né, quando está centralizado é mais difícil, porque daí né, as equipes de comunicação precisam ser mais robustas, ter muitos braços, é o polvo, né, que daí você precisa estar com olho e ouvido em todos os lugares, e a gente sabe que isso é impossível, aí é sempre, ou você tem bem né, estabelecida a prioridade, né, ou acaba, quem grita mais acaba levando, que geralmente, quando a empresa não está estruturada, é isso que ocorre. Mas aí são as escolhas, os canais, e você, né, tentar ter aquele papel um pouco mais de consultor, de tentar identificar, entregar e ajudar a área a ter sua autonomia. Então, atualmente, hoje, lá na Valmet, como que está a estrutura? A comunicação sofreu uma mudança, uma reestruturação. Hoje ela está ligada diretamente na matriz, que é na Finlândia. Então, a gente tem um desafio muito grande, tem bastante autonomia, mas de tentar defender e entender o que funciona aqui, porque, né, cultura nórdica, para quem, né, trabalha com outros países, a gente sabe que é bem distinto aqui da América Latina. Então, essa questão da tropicalização de cultura é bastante diferente, a gente precisa ter esse engajamento, a gente precisa ter aquela linguagem de proximidade, uma ação um pouco mais pontual para você conseguir que a pessoa tenha esse senso de pertencimento. E que muitas vezes lá fora, não, é aquele comunicado básico ou só uma mensagem do líder e acabou. Então, eu acho que também tem essa questão da gente entender o momento e ver até onde a gente consegue, né, dar essa liberdade
e essa autonomia para cada área conseguir comunicar. 7 anos atrás, eu me lembro, quando eu cheguei aqui, eu tinha uma escala, um sonho, né? Eu cheguei com um sonho. E a gente tinha uma escala também de maturidade que eu sonhava. E aí eu descobri que, gente, a gente já andou várias vezes em vários lugares dessa escala. Já subiu muito, a gente já voltou vários passos e faz parte. Acho que você falou uma coisa certa, você precisa entender o momento. E cada lugar é um lugar. Então, aqui hoje a gente consegue ter uma pessoa da equipe olhando para cada negócio, uma pessoa para 2 hospitais, uma pessoa para 3 campos universitários. Não dá, né? A gente tem para a FTD uma equipe dedicada. E aí a gente começou, por exemplo, e aí nos sonhos, né? A gente começou a dar autonomia, sim, por exemplo, obras que são ligadas ao plano diretor de expansão. E no início a gente conta e depois dá autonomia para os negócios. Mas hoje a gente já fala, será que a gente não devia dar autonomia para? Cara, se você só precisa postar para uma legalidade do MEC, a gente vai aprovar, e você posta aqui, passa por um... a gente tem um manual de linguagem, né? A gente fez um agente de comunicação, passa aqui, se tiver dentro disso daqui, libera para a pessoa. A gente tem os influencers, e esses, sim, têm autonomia para fazer o que quiserem, como quiserem, e a gente administra também. Então, hoje, com risco e medo, a gente tem dado mais autonomia. Eu diria que esse é um ano que a gente pactuou com o nosso CEO que vamos tentar dar muito mais autonomia para as pessoas, para a gente poder dar foco no que é estratégico. Eu acho que não tem certo ou errado, né? Como a Fernanda colocou, acho que tudo depende do contexto, do momento, da mensagem que precisa ser explorada. Lá na Arauco também hoje a gente quase que por inércia a gente resolveu empoderar, né? Imagina como que a gente vai segurar 15 mil pessoas, né? Todo mundo tem um celular, todo mundo tem um TikTok e todo mundo quer mostrar o que está fazendo. Então, se a gente percebeu, ou você empodera e instrui para que a mensagem seja feita da melhor maneira possível, porque vetar não tem como, né? E eu nunca recebi, porque é mentira, uma mensagem da liderança da companhia, né? E acho que vocês também não vão ter recebido essa mensagem nunca, que é: olha o que esse colaborador postou, ele precisa deletar isso agora. Não, ele não precisa deletar isso agora, ele pode ter a necessidade, mas eu não posso ligar para ele e falar assim: olha, meu amigo, essa sua postagem é ilegal, porque o perfil é dele, é do CPF dele, e se ele postou, ele viu sentido no que ele estava fazendo. O que ele não tinha, talvez, é a instrução correta daquilo que ele estava mostrando, da melhor forma que ele estava mostrando, não funcionava. Vou dar um exemplo. Semana retrasada, a gente concluiu a construção da chaminé. A chaminé tem 160 metros. É a maior chaminé de caldeira do mundo. E é legal que fábricas de celulose são sempre assim. Sempre a que está em construção é a maior do mundo. Aí, de repente, vem a outra e faz a maior do mundo. Então, a última maior chaminé do mundo tinha 150 metros, se eu não me engano, que é uma chaminé da Suzano em Ribas. Aí, agora, a Arauco veio e fez 160 metros. A pessoa que trabalha lá em cima da chaminé é um influencer. Né? Então, Que sonho ver essa foto, olha só, a gente precisando de drone, de tanta coisa. você imagina a quantidade de fotos, né, que o time faz lá de cima. Tá? Então, a primeira mensagem foi: eles não podem nem subir de celular. Óbvio. Né? Muito menos postar fotos lá de cima. Então, a gente vetou? Não, ele vai continuar. O que foi mostrado para ele: olha, você tem um risco de segurança, você está infringindo uma regra, se essa regra for de ouro, você vai ser demitido. Né? Então, cuidado com esse limite, né? O quanto essa exposição da comunicação vai jogar contra você mesmo. Né? E aí eu acho que a autonomia está muito conectado à simplificação de mensagem. Né? Vocês falaram um pouco aqui no início dessa customização da mensagem, qual é o melhor canal, o melhor veículo, mas eu queria explorar um pouquinho mais, né? Existem muitos canais hoje. O que era antes só e-mail, mural. Me lembro na Supera, que a gente lá atrás fez para uma empresa, acho que de energia, de cana, enfim. A gente fez uma sequência de mural impresso, lembra? Para pautar os diálogos diários de segurança, porque tecnologia na época, como que a gente ia levar uma mensagem digital para uma área de produção de cana?
né? E funcionou super bem na época, né? Os líderes usavam esses direcionadores de DDS, enfim. Então, como que a gente olha hoje para o advento da tecnologia versus ao que efetivamente funciona? Vocês utilizam algum critério para a simplificação da mensagem frente aos canais? Eu acredito que tem que, né, a gente precisa adaptar a linguagem para os canais. Então, é aquela questão do menos é mais. Ou aquela questão de você instigar os canais para te levar a outro. Enfim, a gente tem várias estratégias e que eu acho que, como comunicador, a gente precisa ficar mudando, porque sempre se fica a mesma coisa em algum canal, aquilo vira paisagem e as pessoas deixam, né, o interesse não, né, tem outras coisas surgindo que acabam prendendo mais a atenção. Então, o que a gente sempre tem trabalhado é a TV funciona muito bem, porque fica, né, lá na empresa, fica bem na copa, e é o momento que as pessoas ficam ali para pegar uma água, tomar um café e para conversar. Então, é ali que, às vezes, a gente tenta captar para a nossa intranet, né? Então, a gente deixa algo com uma chamadinha legal, uma foto legal, e o Saiba Mais tem um QR Code que direciona já para a nossa intranet. Então, eu acho que precisa encontrar esses artifícios para atrair atenção, e o simplificar é bem isso, é você ter, eu acho que, menos texto, ser mais direto, enfim, eu acho que é dessa forma que hoje é bem isso, né, o scroll do Instagram que você precisa ter nos seus canais. A gente utiliza muito ainda o mural impresso por conta da fábrica, apesar, né, de ser antigo, é algo que ainda funciona, porque daí né, o pessoal de fábrica não está no computador, não tem o e-mail, enfim. Na Valmet, o e-mail também não é um canal que a gente utiliza, então esse é um grande diferencial, porque às vezes atrapalha, porque né, muita gente quer um e-mail, vai ver. Não, é a intranet oficial ou qualquer outro canal, ou seja pelo líder, né, com as mensagens chaves. Enfim, para justamente a gente já recebe tantos e-mails né, do trabalho, de outras áreas, e a interface daí com a comunicação interna é ter o hábito, né, a gente tenta fomentar esse hábito de chegar na empresa, abre a intranet, pelo menos ali você já sabe exatamente, né, a aba, os locais né, que te geram maior interesse para você buscar e tentar ficar um pouco mais informado. Aí, às vezes, vem aquela coisa, tem o presente do Dia das Mães, mas não foi comunicado. Aí que as pessoas começam, né, quando interessa, as pessoas vão atrás, as pessoas começam a buscar, não, então eu preciso entrar na intranet para ver qual é a informação, ou preciso ver a TV, enfim. Então, é nesses momentos que a gente começa... são também iscas, né, que a gente precisa desenvolver para as pessoas criarem esse hábito também, porque, justamente, é momento da empresa, lá o e-mail, né, chegou um momento que falou, não é mais um canal para você ficar mandando mensagens e comunicados. A responsabilidade dele é empoderar as pessoas a buscarem também a informação dentro da empresa, né? Não é só você receber, você precisa ir atrás, né, das coisas que fazem a diferença no seu dia a dia e que você precisa se informar. Então, é difícil, mas é essa cultura que a gente tenta implementar para ter essa interação. E daí, por exemplo, a gente tem um exemplo no Chile, que lá foi bastante difícil. Então, a gente fez campanhas de incentivo, aquela questão de fazer uma premiação para quem comenta mais na intranet, para quem curte as matérias, para quem está mais, né, um quiz com os principais tópicos para ver o entendimento se a mensagem, né, foi entendida. Então, eu acho que aí a gente pode encontrar formas de adaptar, né, e tentar trazer aí esse público para o nosso lado. Obrigado. Muito legal, Fer, estava pensando, nossa, estava pegando ideias aqui, gente. Não sei se você estava captando ideias. Mas uma coisa que você falou e que eu acho que funciona muito bem, além dos canais, a gente tem um projeto também, enfim, até 2030. Um deles é GE. E o GE, eu cheguei no meio do caminho, porque estava na FTD, eu não estava atendendo eles na época. E eles têm um hábito, a cada 3 meses, perguntar como é que está o entendimento. E a gente usa a metodologia ADKAR, né, ali para entender também em que momento que está de entendimento, de maturidade, quais são as tensões que as pessoas têm. E aí a gente consegue nivelar. Então, é a vantagem de ter a narrativa do ano.
Se essa é a narrativa do ano, a gente vai fazer pesquisa periódica por N canais para entender como é que as pessoas estão entendendo, o que está faltando e avançar nesse tema. Mas você falou uma coisa que é muito verdadeira, vocês falaram. A gente tem, por exemplo, o hospital, para mim é uma dor, tá? A gente já entenderam que comunicação com o pessoal desconectado, quem tiver ideias, estou aceitando todas. Mas tem uma coisa que a gente, enfim, por lei, né, por lei da enfermagem, a gente tem que mandar por e-mail o reajuste do piso salarial. Por evidência, legal. Gente, aquele e-mail teve 90 e tantos % de abertura dos técnicos de enfermagem. Mas eles não recebem e-mail, eles não abrem e-mail. Que coisa, né, menina? E então é um pouco disso também, né, da gente, se é prioritário, se é urgente, será que a gente está sendo maternal demais? Ou, enfim, né, a gente fala, por marista, a gente fala que às vezes a gente é uma avó, a gente quer mastigar a informação para dar, assim, pronto. Será que não é responsabilidade deles? E se for interessante, eles não vão dar um jeito de ver aquilo? Então, né, sem falar de canais, acho que para a gente não alongar, temos todos esses, vários desses. O WhatsApp é uma coisa que para a gente também, a gente usa por um sistema de transmissão, e a minha diretora falou esses dias, Anne, vamos fazer uma coisa? Não é todo mundo que se inscreveu no WhatsApp, porque é optativo. Anne, vamos dar notícia em primeira mão, notícia especial, só para esse pessoal. Eles vão ter informação extra. E aí eles vão ser os influenciadores do resto e deixa correr por... Né, o brasileiro adora uma fofoca. A gente curte mesmo, né? Eu também adoro uma fofoca e saber o que está acontecendo. Então, deixa correr. E talvez, às vezes, a gente precisa fazer um pouco disso, né? Exato, exato. Acho que deixar um pouco as coisas mais orgânicas, sem esquecer também a missão e a função da pessoa que está recebendo aquela mensagem, né? Poxa, ela não pode ir atrás também de alguma coisa, né? Eu acho que a gente tem que equalizar bem, não é fácil isso no dia a dia, porque a nossa função justamente é criar esses atalhos entre a mensagem e o público. Mas a gente também não pode esquecer e subestimar o público, né? Acho que a comunicação interna viveu, e talvez algumas empresas ainda vivam, enfim, não estou fazendo nenhum juízo de valor, a questão de a comunicação ser infantilizada, né? Tudo há muito tempo atrás, talvez não muito, era figurinha, desenho, mascotinho, né? Era a comunicação feita com fofura. Não estou falando que está errado, que não funciona. Mas, poxa, todo mundo cresceu, né? Todo mundo, hoje em dia, sabe mais que um animal não é um mascotinho, né? Que a pessoa que fala de segurança não é 100% fofinha, porque aquilo tem que ser uma mensagem dura, né? Então, acho que isso conecta com transformação, conecta com o que a gente está discutindo aqui e, principalmente, de entender o seu público. Não dá para a gente falar de governança sem falar de mensuração. E essa não é, obviamente, uma ciência que está muito ligada aos comunicadores, e eu assumo isso também, né? Acho que quando você faz engenharia, né, quando você faz ciências lógicas, quando você cria alguma coisa, o cara já está pensando, não, mas isso aqui vai chegar em qual canal, qual produto, né, com que tamanho. A gente de comunicação não tem muito essa cabeça lógica, por isso que a gente escolheu comunicação, e está certo. Né? Então, mas a gente não pode esquecer da questão de mensuração. E a nossa mensuração, diferente de como era no passado não muito distante, não dá para ser só do ponto de vista quantitativo, né? Durante muitas vezes eu recebi relatórios de fornecedores, de time, falando, não, a gente fez X campanhas, a gente fez 100 e-mails. Tá, mas não é isso que importa, né? A gente precisa saber se a pessoa está entendendo. A taxa de abertura não importa. Exatamente. Pode ter lá, né? Exatamente. Então, eu queria que vocês trouxessem um pouquinho para a gente como que é hoje essa questão de mensuração, de comunicação, que eu acho que é um capítulo importante também de governança. Eu acho que é tão difícil, né? A gente levou tanto tempo para ter essas métricas de volume. E a gente não estudou isso na faculdade. Aí a gente estabeleceu e daí o mundo mudou. Aí a gente já precisa pensar diferente, porque hoje realmente a gente ainda tem muito, a gente ainda mede muito alcance, mas eu acho que a parte qualitativa é o grande desafio hoje da área de comunicação. É a gente realmente entender o que foi absorvido, a mensagem-chave, né? Que mudança a nossa campanha, qual foi a nossa contribuição para a mudança de comportamento dos nossos colaboradores. Eu acho que indústria, a parte de segurança, pega muito nisso. A gente vive lá com campanha de trabalho em altura, a campanha de usar todos os EPIs, mas que mudança
essas campanhas estão trazendo efetivamente no comportamento, no dia a dia e na rotina de cada trabalhador. Então, isso acho que faz toda a diferença. E eu acho que eu posso trazer como exemplo aqui, né, já que a gente está falando de segurança, algo que a gente tem utilizado muito nas plantas, nos sites, nas obras. Então, a gente tem lá, por exemplo, uma campanha muito forte de treinamento para a liderança, e aí a gente tem um laboratório de percepção de risco. Então, a gente acaba montando situações, modelo, realmente, em que a pessoa passa lá e vê, se a minha atitude for essa, quais são os riscos, né, de acidente, enfim. É bem na prática. Eu acho que isso, como você entender realmente, e aí você consegue medir como nos números, né, de não acidentes naquele trimestre, por exemplo. Então, são ações que a gente consegue trazer efetivamente o resultado no comportamento. Eu acho que essa é a grande diferença. E quando a gente fala de métricas, aí, né, a gente alcance ou aquelas pesquisas, a gente não aplica, mas a gente vê muitas empresas, eu acho super legal, as pesquisas Pulse, que são feitas bem rapidinhas, né, que daí eu acho que não toma tempo, porque hoje a gente ainda usava a pesquisa de clima, que ela é anual, e a gente acaba usando como métrica de comunicação o entendimento da estratégia, enfim, a gente pega algumas perguntas para também compor o nosso KPI. Mas eu acredito que, como tem mudado muito, essas pesquisas curtas, né, em uma frequência maior, funcionam, acho que até um pouco mais, e consegue direcionar um pouco melhor o planejamento da própria comunicação, porque daí você não espera aquela pesquisa de um ano inteiro, você já consegue ter um termômetro para ver se as campanhas, se as mensagens estão funcionando ou não com seus colaboradores. Falei muito, né, em muitas coisas diferentes. Mas é isso. A gente também usa pesquisa de clima todo ano, né? A gente tem o LNPS, né? Estão falando liderança. Como líder, às vezes eu penso, coitado, líder, mas coitado não, a gente contratou errado. Eu sempre falo, pessoal, né, gente? Talvez esteja um problema de recrutamento, não um problema, né? Não só da comunicação, como de desenvolvimento. A gente também usa o LNPS e a gente tem uma metodologia de sense making para entender como é que está e enviar para cada líder, inclusive. Acho isso muito legal que o pessoal passou a enviar para cada gestor sua parcial do semestre, para você poder ver. Nos ajuda também. As pesquisas Pulse realmente ajudam bastante, mas eu concordo que é muito mais o comportamento que me mostra o resultado do que qualquer coisa. E eu percebo uma mudança também. O Léo estava aqui agora há pouco, que trabalha comigo, e ele tem por exemplo, quem nunca, né? Voltamos à fase da campanha de benefícios. Enfim, faz parte da vida. E o Léo é um que ele começou a campanha, inclusive com o pessoal que está trabalhando ali de comunicação, e ele começou a campanha falando quais indicadores eu preciso para mostrar para o pessoal que isso aqui está avançando. E eu acho isso muito legal, que ele já começa, se essa é uma campanha grande do RH do ano, como é que eu vou provar isso daqui? Então, talvez a gente precise, embora comunicadores queiram de cara começar, né, a brainstormar e fazer coisas, começar mesmo já no início do planejamento, falar, mas vamos lá, qual que é o indicador disso? Como é que eu vou medir isso ao longo do caminho? Então, acho que isso ajuda. Muito bom, muito bom. Acho que o problema talvez não esteja em comunicar demais, né, mas em comunicar devidamente com a prioridade, aquela mensagem. Né? E aí eu acho que você mensurar imediatamente faz total sentido e não deixar para fazer uma pesquisa lá no final do ano. Às vezes as pessoas nem vão lembrar mais, aquilo fez sentido factual, mas agora já não tem mais peso, mais relevância. Né? Então, eu acho que, de fato, bons exemplos foram trilhados aqui. A gente tem alguns minutos ainda antes do fim. Eu queria convidar vocês aqui para interagirem conosco, trazerem perguntas ou percepções com relação ao que a gente explanou aqui. E o Zé me mandou aqui também, a gente recebeu algumas dúvidas e perguntas, contribuições online, certo, Zé? Enquanto vocês preparam aí, eu vou ler aqui alguma para a gente discutir. Dentro desse contexto, vocês se baseiam em dados para definir narrativas que têm maior engajamento ou não? E assim, quais devem ser comunicadas? Então, uma pergunta sobre definição de narrativas versus engajamento. Anne. A gente, né, olha as narrativas prioritárias, então é dessas que eu olho. Sim, a gente olha o comportamento das pessoas também. Então, por exemplo, entre as pesquisas anuais, inclusive de comunicação interna,
a gente percebeu que benefícios eram um problema. E aí a gente precisava falar mais esse ano disso, não tinha como fugir. E aí, claro, né, são escolhas mesmo, acho que aí entra na cota das escolhas. De verdade, indicadores de orgulho, a gente já teve Power BI, a gente já teve tudo. E a gente adorava, claro, né, nos dava orgulho ver aqueles números. Mas é muito mais para saber, assim, retrato, está funcionando ou não está funcionando. É um retratão. Acho que para a gente fazer um bate-bola, eu vou fazer uma outra pergunta para você e a gente vai contemplando todas as interações aqui. Existem líderes mais retraídos e outros mais expansivos. Como fazer para que a mensagem deles chegue com a mesma interpretação nesses dois perfis bem distintos? Para você, essa foi. Viu? Você tem líderes da Finlândia, você tem líderes brasileiros e tem líderes chilenos. Eu continuo com a minha teoria de que você sempre me põe em fria, Diego. Eu acho que esse é o grande desafio. Em qualquer área, a gente tem as pessoas que têm, né, se sentem mais confortáveis e outras não. Então, é encontrar com aquele líder a melhor forma que ele comunica. Às vezes, ele se expressa melhor escrevendo. Aí, talvez seja, né, uma forma de você fazer aquela comunicação com aquela tua equipe mais no escrito, né? Enfim, como um suporte. Você passa a mensagem da forma que você consegue e depois você tem, né, seja na escrita, um complemento, alguma coisa da forma que você consegue se expressar melhor. A gente não é exemplo, realmente, por exemplo, a gente sabe que eles vão estar me ouvindo lá, os nórdicos, eles são muito, não tem muita expressão como a gente tem aqui, né? E gesticula e fala e transparece um pouco mais de emoção. Lá não, né? Se os resultados são bons ou não, a mensagem sempre é aquela coisa, a mesma expressão facial, não tem a emoção. Então, isso às vezes é um grande problema, porque a gente participa muito, né? A gente recebe mensagens, né, de líderes globais que realmente a gente sabe que é aquela coisa e depois é traduzido localmente, né, com um pouco mais da tropicalização, e aí os detalhes vêm com um comunicador local, por exemplo. Mas a gente tem também pessoas mesmo aqui, né? A gente trabalha, por exemplo, com engenheiros, e a gente sabe que engenheiros eles têm um pouco mais de dificuldade em se expressar. Então, a questão também é treinamento, é você tirar aquela pessoa da zona de conforto. A gente tem medias trainings, por exemplo, né, anuais com um grupo de líderes também para justamente isso. Né, te preparar para passar mensagens de uma forma mais clara, mais transparente, né, que você consiga atingir melhor a sua equipe e o seu público. Exato, acho que essa questão de empresas com atuação global, que tem líderes globais, a necessidade de você adaptar a mensagem, né, a Arauco é uma empresa do Chile, então todo o board, né, principal fica no Chile, que talvez seja um perfil muito parecido, né, com o perfil da Finlândia, o perfil da Europa mais escandinava ali, que é justamente isso. As pessoas não têm, lá é frio, as pessoas não têm o calor, né, dessa questão de gestual, abraçar, comemorar, né? Então, ritos são alcançados, resultados são de fato atingidos, são comemorados, mas a comemoração dura ali seus poucos minutos, tal. No Brasil, a gente, né, fica semanas falando, né, da dor, da conquista. Isso é muito diferente, né? E cabe a gente, comunicação, fazer com que essa liderança, que às vezes lá de fora precisa trazer alguma coisa aqui para dentro, também perceba, né? E particularmente eu acho que o CEO da Arauco hoje aqui no Brasil, ele é chileno, mas a gente brinca, e o próprio Chile brinca, que ele já é um chileno mais abrasileirado, né? Ele já tem um pouco mais de calor na mensagem e etc. Então, acho que é o nosso papel, de fato, treinar, capacitar essa liderança, né? Aqui tem uma pergunta para mim. Diego, quais os principais tipos de impactos que vocês, como comunicação interna, precisam administrar numa cidade que cresceu de maneira exponencial? Aí eu acho que o conceito ele extrapola a questão de comunicação interna, né? E é o que mais me atrai, na verdade, nisso, né? Porque o conceito de comunicação,
numa cidade que tem 5 mil pessoas e que passa a receber 15 mil de maneira temporária, ele se expande, né? Você precisa comunicar primeiro quem você é, o que você é. A cidade tem, obviamente, uma pressão muito grande dos serviços comuns e costumeiros de uma cidade. Então, você pode ter um pico do incremento de atendimentos de saúde, você, obviamente, fica com uma cidade mais vulnerável do ponto de vista de violência. Então, tudo isso passa a ser necessidade, passa a ser pasta de comunicação para ser alertada e monitorada todos os dias, né? E aí não é comunicação interna. A gente está falando efetivamente comunicação com as pessoas, comunicação com a comunidade. Então, é muito comum hoje, eu acho que muitos colegas aqui também são profissionais de comunicação que atuam em relações institucionais, assim como eu, né, que também atuam com questão de reputação, que também atuam na frente de relações com comunidades. É muito natural isso, e eu acho que faz parte dessa amplitude, dessa nova onda que um comunicador dentro de uma empresa segue, e ele pode seguir como uma carreira, um crescimento profissional, né? O que não quer dizer que fazer a faixa não seja importante. A gente tem 5 minutinhos finais. Queria ver se alguém Diego, quer trazer algum ponto aqui. conta, eu acho que vale a pena trazer o exemplo da Casaralco, lá em Inocência, por Sim. exemplo. Vocês já chegaram na cidade abrindo as portas. Exato. A gente percebeu que Inocência, obviamente, lá não tem indústria, não tinha indústria, né? A principal atividade lá era... a única empresa que empregava lá era um frigorífico. E, além do frigorífico, uma outra de produção de queijos, um laticínio. E aí chega uma fábrica, né, com investimento de 5 bilhões de dólares, num processo de construção ali de 2 anos, levando 15 mil pessoas para lá. As pessoas, obviamente, da cidade, a primeira percepção foi medo, né? Nossa inocência, que tem inocência, inclusive, no nome, vai deixar de ser inocência. Então, os perfis criativos de Instagram e TikTok, com essa brincadeira de inocência deixou de ser inocente, etc., vocês imaginam a quantidade. E aí, a gente fez uma pesquisa muito rápida, e muito rápida mesmo, que não quer dizer que não tenha tido metodologia, para entender o que a gente tinha que comunicar para essas pessoas nesse momento de chegada, né? A fábrica ia começar, mesmo assim ela dista 50 quilômetros do centro da cidade, então não é uma coisa que a pessoa está vendo todo dia, né? Ela está sentindo agora, todos os dias, mas ela não está vendo, né? E aí a gente percebeu que o desconhecimento deles com relação ao que era celulose, que empresa que é essa que está vindo para cá, o que eles vão produzir, era gigantesco. E aí a gente foi buscar uma referência lá no Chile, dentro da própria Arauco, que existe a Casa Arauco, que é uma casa de marca. E a gente levou, e geralmente ela é feita depois que a fábrica já está funcionando, que a cidade já tem uma conexão. E aqui a gente antecipou. A gente percebeu, poxa, se a gente entregar a Casa Arauco agora, a gente já começa a contar quem somos, o que fazemos e o que vai ser feito aqui. E a gente entregou a Casa Arauco no final de 2024. Então, o site ainda estava em etapa de terraplanagem, a gente tinha cerca ali já de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, né? Mas foi uma conexão muito interessante. Na entrega da Casa Arauco, a comunidade não participou, a gente fez um evento, fechou a cidade, chamou o prefeito, banda municipal, fizemos uma árvore de Natal em parceria com a Valmit, valeu, Fernanda. Botamos CEO para acender a luzinha, foi suco da confusão total, assim. A cidade assistiu o evento de longe. E aí a gente foi rapidamente perguntar para eles, né, o que está acontecendo, né? Eles falaram assim, a gente entendeu a Casa Arauco e tal, mas isso não é para a gente, não. Eu falei, não, pelo contrário. Esse ano a gente fez o inverso. A gente fez o Natal na Casa Arauco. A gente teve cerca de 700 pessoas por dia passando na casa. A gente fez ônibus não, aquele trenzinho da alegria, quase que a carreta furacão. Teve fila de espera, né? A gente deve ter atendido ali cerca de 3.000 pessoas, porque daí a população da cidade já é mais, né, sobe e desce, né? Enfim. Ou seja, a gente, através de uma entrega de comunicação, a gente resolveu, né, um abismo que existia com relação da comunidade e a percepção. E que tem tudo a ver com a comunicação interna, as experiências, né? Talvez a gente é um exemplo ótimo do que a gente pode e precisa fazer às vezes, né?
para quebrar algumas coisas, para conectar, para ler cenário. Acho super legal. Exato. Alguém tem alguma contribuição aqui? A gente já está com o tempo esgotado, mas não queria deixar de perguntar para vocês alguma coisa, se alguém tem alguma contribuição a ser feita. Zé? Pessoal, vamos agradecê-los devidamente. Muitíssimo obrigado pela participação de vocês.